Irmãos, boa noite. Paz de Deus. Abra aí a sua Bíblia na carta do autor aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós leremos dos versos de 19 a 25. Hebreus, capítulo de número 10, versos 19 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu quero dar a você um minuto para que você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, orar ao Senhor pedindo para que Ele lhe fale ao coração, e então nós iremos rogar ao Senhor para que nos conceda a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito. Senhor, eu sou um pecador, e os meus irmãos aqui também, que se encontram nesta casa, são igualmente pecadores. E Tu, ó Deus, és um Deus santo. Nós sabemos, por meio da palavra do Senhor, que noutro tempo nós não poderíamos experimentar aquilo que nós temos o privilégio de experimentar hoje. Mas a Tua palavra, que é boa e que nos comunica a verdade do Teu Evangelho, nos traz a boa mensagem, a boa nova da graça do Senhor, que nos faz saber que, através de Cristo Jesus, o Senhor, ó Deus, por meio do sacrifício do Teu próprio Filho, tem redimido todas as coisas para a Tua própria glória. É por meio do sacrifício de Cristo Jesus que nós temos a remissão dos nossos pecados. É por meio do novo e vivo caminho que Cristo inaugurou que nós podemos experimentar o privilégio, ó Deus, de adentrarmos à presença do trono da graça do Senhor. Nós somos pecadores e o Senhor é um Deus santo. Mas em Cristo Jesus nós somos santificados. Nós fomos justificados. Nós recebemos a graça de podermos sermos chamados família do Senhor, povo do Senhor. E nós estamos reunidos aqui nesta noite, nesta assembleia solene, nesta reunião onde nós podemos desfrutar de uma presença misteriosa de Jesus no nosso meio e de uma relação misteriosa nossa com o Senhor.
E estando aqui, nós queremos suplicar ao Senhor, ó Deus, que uma vez que nós lemos a tua palavra, que o Senhor nos conceda a graça de podermos receber a bênção da iluminação do teu Santo Espírito para a correta compreensão destas sagradas letras. Nos ajude, ó Deus, a compreendermos a palavra do Senhor. Eu não posso ajudar os meus irmãos, eu não posso ir, ó Deus, ao coração dos meus irmãos, eu não posso operar de modo a abrir os seus olhos para que eles possam compreender estas verdades. Eu não posso fazer isto nem mesmo por mim, mas tu podes. Tu podes todas as coisas. E é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança e é ao Senhor que nós suplicamos por tua bênção, por tua ajuda, para que o Senhor nos fale, para que nós possamos ouvi-lo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se há um livro no Novo Testamento que exorta o cristão a permanecer na fé nos últimos dias, este livro é esta epístola que está diante de nós, a Epístola aos Hebreus. A epístola ela consiste basicamente de duas partes. De uma primeira parte dogmática, doutrinária, e de uma segunda parte prática. Esta primeira parte dogmática, que possui intercaladas ali algumas exortações, e esta segunda parte prática, que é composta, em sua grande maioria, de exortações. E esta epístola ela tem uma mensagem especial para uma época marcada pela apostasia. Ela se dirige ao crente que, ao enfrentar as adversidades, sejam elas quais forem, ele deve permanecer firme na fé. A carta aos Hebreus ela é, então, uma exortação à fidelidade. Se nós admitimos que Hebreus ele ensina a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e Josué, sobre a ordem dos sacerdotes de Arão e Melquisedeque, as exortações elas que são livremente intercaladas aqui nesta epístola, entre estas sessões doutrinárias, elas vão dar o tom desta epístola. A comunidade que era alvo aqui desta carta, desta epístola, era um público possivelmente composto em sua maioria por cristãos judeus. E este público, estes crentes, eles estavam sob forte pressão para poder abandonar os seus distintivos cristãos. Ao menos alguns deles ali estavam em perigo até mesmo de se desviar do evangelho e da salvação que este evangelho oferece. Esses que estavam em perigo de se desviarem do evangelho e da salvação que ele oferece, estes que estavam em perigo de lançar fora a sua confiança em Deus, que estavam escorregando para longe deste compromisso com Deus, eles estavam se fadigando, eles estavam se cansando e eles precisavam de todo o encorajamento possível para poder perseverar na fé e para poder suportar as provações. Talvez eles tivessem sido desgastados por causa da hostilidade contínua por parte dos incrédulos. E talvez a esperança desses crentes ela estivesse enfraquecida demais por causa da demora para a volta de Cristo Jesus. O sintoma dessa enfermidade espiritual, o sintoma deste enfraquecimento espiritual, foi uma falta de disposição para poder progredir em uma compreensão mais profunda da mensagem cristã e de suas implicações, e não somente isso. Junto a isso, havia a relutância de compartilhar esta compreensão com outros. Era um povo que, segundo o próprio autor aos Hebreus, eles deviam já ser mestres, mas não podiam se alimentar com outra coisa que não fosse leite, dada a sua imaturidade. Conforme nós podemos constatar ali, com base na exortação que nós lemos no verso 25, alguns dos membros dessa comunidade,
alguns destes crentes, eles estavam se afastando dos encontros regulares dos cristãos, da igreja. Eles estavam seguindo o costume de negligenciar esta que é uma responsabilidade dos crentes. E a advertência contra a apostasia, que segue o texto que nós lemos, dos versos 26 ao 39, vai sugerir que pessoas que deliberada e persistentemente abandonam a comunhão dos cristãos estão em perigo de abandonar não somente a comunhão dos crentes, o ajuntamento solene, mas também estão em perigo de abandonar o próprio Senhor. Depois de vários capítulos de uma complexa argumentação por parte do autor, uma argumentação doutrinária, o autor aqui ele elabora as suas implicações práticas. Este texto que nós lemos dá início a esta sessão prática da Epístola aos Hebreus. A base da nossa confiança, segundo o autor aos Hebreus, da intrepidez, da ousadia que nós como cristãos temos, é o fato de que nós agora temos acesso ao Santo dos Santos, em virtude da morte de Jesus e do fato de que ele reina como grande sacerdote sobre a casa de Deus. É isto que ele vai nos dizer no verso de número 21, que nós lemos. Você que está aí com sua Bíblia aberta, vamos observar os versos de 19 a 21. Vamos lê-los novamente. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esses versículos aqui, eles resumem em termos muito simples tudo aquilo, todo o argumento doutrinário do autor desta epístola, dos capítulos de 7 a 10. A palavra aqui, pois, ela olha para a sessão anterior a que nós lemos, com a sua longa discussão sobre o sacrifício de uma vez por todas de Cristo e sobre o perdão do pecado. O autor aqui vai argumentar que Cristo ofereceu um sacrifício superior e definitivo, diferente dos sacrifícios que eram ofertados na antiga dispensação. O autor, então, ele vai convidar os leitores a se aproximarem de Deus, porque ele diz que nós temos intrepidez para poder entrar no Santo dos Santos, entrar no lugar santíssimo. E estas palavras aqui, elas ecoam uma exortação anterior que se encontra no capítulo de número 4, no verso de número 16, que vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote ele podia entrar no santuário interior. E ele podia fazer isso somente uma vez ao ano como representante do povo. Ele entrava na presença de Deus para poder aspergir sangue, o sangue do sacrifício, sobre a arca e para poder assim fazer expiação pelo pecado. Agora o que nós vemos, porém, e o que toda a argumentação doutrinária do autor da carta aos Hebreus nos faz saber, é que o povo de Deus ele tem acesso livre à presença de Deus, e isto não mais pelo sangue dos sacrifícios que eles outrora ofertaram, mas isto pelo sangue de Jesus, que aqui resume tudo quanto Jesus fez ao se oferecer como sacrifício para poder nos salvar do nosso pecado. É por meio do Evangelho que nos comunica a realidade do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nós recebemos esta ousadia, que nós recebemos esta confiança necessária para que nós possamos entrar junto à sala do trono da graça de Deus. Aqui há uma conexão muito íntima neste texto entre a entrada de Cristo no santuário celestial e a nossa entrada neste santuário. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 4 da Epístola aos Hebreus.
Nós leremos os versos de 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, um pouco à frente, capítulo de número 6, versos de 19 a 20. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Ele vai dizer assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Ele está falando sobre a promessa de Jesus. E ele vai continuar: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi Jesus, meus irmãos, que abriu para nós um novo e vivo caminho, como vai dizer o autor. Um novo e vivo caminho para a presença de Deus. E ele vai dizer que isto pelo véu, que é a sua carne, pela sua carne. Em sua morte, na morte de sacrifício de Cristo Jesus, nós vemos e ouvimos o relato de que o véu do Santo dos Santos, ele teve de ser rasgado de cima para baixo. E da mesma forma, o corpo de Jesus, ele teve de ser quebrado por nós. E o seu sangue teve de ser derramado para que nós pudéssemos ter aberto um caminho de volta para a nossa comunhão restabelecida com Deus. O autor ele vai prosseguir, então, no verso de número 21, e ele vai apontar Cristo como o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Com base no capítulo de número 3, nos versos de 1 a 6, mais especificamente no verso de número 6, nós temos a clareza de que esta casa de Deus é o povo de Deus. Esta declaração aqui do autor da Epístola aos Hebreus, ela é um eco deste mesmo título que é empregado no capítulo 4, nos versos que nós lemos agora há pouco. Este sacerdote, ele recebeu a responsabilidade de cuidar da igreja, ou seja, de cuidar da casa de Deus. A função sacerdotal de Cristo, ela continua mesmo depois da sua obra expiatória na terra ter terminado. Nós podemos concluir isso de acordo com o ensino das Escrituras. E nós podemos saber também que foi Cristo designado como o mediador da nova aliança. É isto que o autor desta carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 8, no verso de número 6. E vai dizer assim, no capítulo de número 7, no verso 25, e também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A grandeza aqui, meus irmãos, desta argumentação, deste ensino, deste relato, desta exortação do autor aos Hebreus, a grandeza de tudo isso consiste na eficácia sem igual da obra de Cristo em nos reconciliar com Deus. O nosso grande sacerdote, ele torna possível que juntos nós nos aproximemos de Deus e que juntos nós compartilhemos a esperança da vida eterna na presença dele. Então, o autor vai seguir, agora dos versos 22 ao verso 24, e aqui nós chegamos à exortação principal nesta epístola. E ela está expressa em 3 etapas, mostrando como nós devemos responder a estas grandes verdades doutrinárias que foram expostas nos capítulos anteriores.
O modo de nós respondermos a tais verdades aqui, segundo o autor da Epístola aos Hebreus, é constantemente expressando fé, esperança e amor. Veja o que ele vai dizer dos versos 22 ao 24. Ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A primeira exortação aqui, que se divide em 3 etapas, ela encontra-se no verso de número 22, e ela se refere à devoção pessoal. Já a segunda exortação que nós encontramos no verso de número 23, ela se refere à consistência. E a terceira exortação, no verso de número 24, ela diz respeito a algumas obrigações sociais. O chamado desta primeira exortação, no verso de número 22, é o chamado para que nós nos aproximemos com coração sincero e em plena certeza de fé. E esse chamado aqui do autor aos Hebreus lembra também o capítulo de número 4. Ecoa mais uma vez o verso 16 do capítulo de número 4. E este ensino mais amplo desse autor sobre aproximar-se, sobre estar mais perto de Deus através de Jesus. No verso 26 do capítulo 4, o autor ele nos diz para nós irmos ao trono da graça em oração. Agora o escritor ele descreve como nós devemos nos aproximar de Deus. E ele vai fazer isso nos expondo 4 condições de aproximação que são definidas neste texto, no verso de número 22. E a primeira condição para nós nos apresentarmos diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, é que nós façamos isso com coração sincero. E a palavra sincero aqui, irmãos, ela descreve o coração de uma pessoa que ela é honesta, uma pessoa genuína, uma pessoa que é comprometida, é confiável, sem engano. A ideia aqui de um coração sincero é a ideia de que não pode haver fingimento de uma devoção que é inexistente. Então, nós temos a segunda condição. Nós devemos nos apresentar diante de Deus, nos aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus em plena certeza de fé. E esta plena certeza ela é importante porque já não há nenhuma razão para que nós venhamos a duvidar do acesso que nós obtivemos através de Cristo Jesus. O crente, ele tem total confiança em Deus porque ele aceita totalmente a verdade do Evangelho. Ele compreende as verdades do Evangelho e ele confia plenamente em tudo aquilo que o Evangelho comunica. Então nós temos uma terceira condição para nos aproximarmos de Deus, que é, nós devemos fazer isso tendo o coração purificado de má consciência. A inauguração da antiga aliança, ela foi associada à aspersão. Aqui nós temos a tradução com a ideia da purificação. A antiga aliança ela foi associada à aspersão de sangue sobre os israelitas. E o sangue de Jesus ele foi derramado para poder inaugurar a nova aliança. E ele é aplicado ao nosso coração para poder purificar a nossa consciência da culpa. Quando nós cremos no Evangelho e nós depositamos a nossa confiança no sacrifício para a expiação dos nossos pecados, é esta purificação de consciência que nós recebemos. E a quarta condição que o autor nos expõe aqui para que nos aproximemos da presença de Deus é que nós devemos nos aproximar tendo lavado o corpo com água pura. E aqui provavelmente é uma referência ao
batismo como um sinal exterior da purificação do nosso coração. Então nós passamos à segunda exortação, que se encontra no verso de número 23, que é um chamado para que nós guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. A palavra aqui traduzida por esperança é uma palavra que denota convicção. Ela não deixa qualquer espaço para se pensar em dúvida. Mas normalmente quando nós interpretamos a palavra esperança no português, nós fazemos isso sempre tratando como algum tipo de expectação incerta. Nós esperamos que algo aconteça, entretanto, nós não temos a convicção de que, de fato, isto há de acontecer. Entretanto, a palavra, no original, a palavra grega, que aqui foi traduzida por esperança, não deixa margem para dúvidas. Aqui nós estamos pensando em uma convicção, uma certeza. E este aqui é um lembrete de que a nossa salvação, ela ainda está por ser completamente realizada. E é também um lembrete de que a nossa vida, ela é governada por esta esperança que nós professamos. Sustentar esta certeza, esta esperança, irmãos, não é um ato sem justificativa, porque não é um ato que depende de si mesmo. A base para que nós venhamos a guardar firme a confissão da esperança, segundo o autor aos Hebreus, é que quem fez a promessa é fiel. É por isso que nós guardamos firmemente a confissão da esperança. A terceira exortação encontra-se no verso de número 24. E aqui ela tem o seu foco em uma responsabilidade social. O chamado que nós encontramos nesse parágrafo aqui é: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Visto que os crentes eles compartilham dos benefícios da obra sumo sacerdotal de Cristo, como irmãos e como irmãs em Cristo, nós então temos, irmãos, a responsabilidade de ministrar uns aos outros em amor. A palavra que aqui é traduzida por estimular é um termo notável que significa incitação. O que aqui parece sugerir que o autor está nos dando uma compreensão de que o ato de amarmos uns aos outros, ele não é algo que acontece naturalmente. Ele está nos ensinando aqui que é necessário trabalhar o amor. Até mesmo é necessário provocá-lo. Essa combinação aqui de amor e de boas obras que nós vemos, ela é notável porque ela enfatiza o fato de que o amor ele deve ter resultados práticos. É isso que nós devemos fazer. É assim que nós devemos instigar uns aos outros, incentivar uns aos outros, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, provocar o amor. Nós devemos incitar o amor. Então, tendo feito esta exortação, no verso de número 24, nós chegamos então ao verso final que nós lemos. E nós sabemos que é lógico, meus irmãos, que nenhuma provocação ao amor ela é possível se não houver ou se não ocorrerem oportunidades apropriadas para o processo de despertamento ter efeito, para que ele possa vir a surgir no nosso meio. Então, nós lemos o verso de número 25 e percebemos o reflexo deste esfriamento espiritual pelo qual estavam passando alguns dos membros daquela comunidade dos hebreus. O autor vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos, é mais uma exortação. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações,
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Uma das primeiras indicações, irmãos, de falta de amor de um cristão para com Deus e para com o seu próximo é ausentar-se dos serviços de adoração. É afastar-se das reuniões regulares dos crentes, do culto público. Ele abandona a obrigação comunal de participar desses encontros solenes, e então ele vai exibir sintomas de orgulho e de egoísmo. Isto é normalmente o que acontece no coração daquele que se afasta da comunhão dos crentes, deste ajuntamento em que nós nos encontramos aqui. Nós sabemos que alguns dos membros da congregação dos Hebreus, a qual esta epístola aqui foi escrita, foi originalmente endereçada, eles estavam mostrando alguma negligência em frequentar os serviços religiosos. E eles faziam isso deliberadamente ao abandonar a comunhão dos santos. Por quais motivos fossem, eles estavam se afastando da comunhão dos santos. Algumas fontes datadas do primeiro século da era cristã, eles vão mostrar que essa falta de interesse pelos serviços de adoração era muito comum naquele tempo. Um documento chamado Didaquê, que é um manual de instrução religiosa da igreja do primeiro século, vai dizer o seguinte, vai fazer a seguinte exortação: mas estejais frequentemente reunidos, procurando as coisas que são benéficas às suas almas. Em um capítulo anterior aqui ao que nós lemos, o autor aos Hebreus ele vai advertir os seus leitores para que eles não sigam o exemplo dos israelitas desobedientes no deserto, para que eles então não se desviem do Deus vivo. E o autor ele vai exortar os seus leitores a fazerem admoestações uns aos outros, a exortarem uns aos outros diariamente para que ninguém seja endurecido pela aparência enganosa do pecado. Ele entende que entre alguns dos membros ali daquela comunidade, o zelo espiritual ele havia declinado, ele havia desfalecido. E, portanto, ele diz, uma vez mais, aqui no verso de número 25, que nós devemos fazer admoestações uns aos outros. A ideia básica aqui é que os cristãos eles devem fortalecer e estimular uns aos outros. O Novo Testamento não nos oferece, em momento algum, irmãos, qualquer tipo de apoio à ideia de um cristão isolado. Isso não existe. Você não pode ficar na sua casa, você não pode se afastar da comunhão dos santos, você não pode se afastar das reuniões regulares dos crentes e achar que é um cristão. O Novo Testamento não apoia isso, não ensina isso. A comunhão estreita e regular, ela não é apenas uma ideia agradável, mas ela é também uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. E o autor vai dizer que isto, tanto mais quando nós contemplarmos que o grande dia do Senhor se aproxima. Há uma perspectiva escatológica na exortação do autor aos Hebreus. Quanto mais nós nos aproximamos do dia do Senhor, mais nós devemos fazer admoestações uns aos outros. Mais nós devemos cuidar de que os nossos irmãos se tornem conscientes da necessidade de se ocuparem com a responsabilidade de participarem das reuniões regulares do ajuntamento solene do culto público. A pandemia, irmãos, ela, para muitas pessoas, ela acabou produzindo esse tipo de esfriamento. Acabou sendo a responsável por suscitar este problema de falso compromisso, o que eu muito respeitosamente discordo.
Eu acho que a pandemia revelou alguns problemas do coração que já existiam antes mesmo dela. Eu trabalho com jovens aqui da igreja há algum tempo, e mesmo antes da pandemia nós já trabalhávamos com o afastamento de alguns dos nossos jovens da nossa comunidade, com alguns irmãos que cresceram aqui nesta igreja, que foram batizados aqui, que professaram aqui a sua fé e já não mais estavam participando das nossas reuniões públicas. Já era uma preocupação antes da pandemia. Eu me recuso a acreditar que a pandemia seja a causa do problema, mas certamente a pandemia é uma das pressões para que irmãos nossos, crentes em Jesus, eles sofram com um declínio espiritual e sejam tentados a abandonar a comunhão dos santos. O autor aos Hebreus aqui, ao desenvolver estes temas da superioridade de Cristo e da superioridade da nova aliança, ele tem em perspectiva, sempre ele tem em perspectiva, meus irmãos, a experiência comunitária dos crentes. Isso fica claro quando o autor aos Hebreus ele se inclui na equação. Entremos, aproximemos, consideremos-nos uns aos outros. É uma advertência comunitária. É uma advertência para um povo. Ele tem em mente o povo de Deus. Ele não tem em mente um indivíduo ou outro indivíduo. Ele tem em mente o povo de Deus. Quando ele declara o livre acesso que nós temos à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu, ele, ao nos incentivar a adentrarmos o Santo dos Santos com ousadia, ele vai fazer isso afirmando que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O autor tem sempre em mente o povo de Deus. O autor tem em mente a igreja, a família da fé. O pastor Paulo não precisa adentrar mais a um recinto em separado para aspergir sangue sobre um monumento, para que então nós possamos receber o perdão pelos nossos pecados. Ele não precisa fazer uso de vestes especiais, amarrar uma corda na sua cintura. Isso porque há um novo e vivo caminho que foi aberto por meio da morte de Cristo Jesus. Nós não precisamos assistir um homem como nós, um pecador como nós, tendo de adentrar a um recinto em separado para poder nos representar diante de Deus. Porque aqui neste ajuntamento nós experimentamos uma presença misteriosa de Cristo, o sacerdote que nós temos sobre a casa de Deus. Há uma presença santa e poderosa de Jesus aqui no nosso meio. Há uma presença santa e poderosa de Cristo quando nós nos reunimos em seu nome. Jesus Cristo, o autor aos Hebreus, ele vai declarar que ele é a nossa garantia do descanso eterno. O descanso que ele nos oferece é superior ao descanso que outrora for oferecido no Antigo Testamento. E este Jesus, este grande sacerdote, que é a nossa garantia de descanso eterno, que é a nossa habitação eterna, diz a palavra de Deus que ele habitou no meio de nós. E ele habita no meio de nós. Ele fez do seu povo a sua morada. Assim como ele é a nossa casa
e a nossa morada. É isso que nós experimentamos, irmãos, quando nós nos ajuntamos aqui solenemente, quando nós atendemos à convocação do próprio Deus. Há uma presença misteriosa de Cristo no meio da igreja, todas as vezes que nós nos reunimos em assembleia. Você não pode experimentar isso da sua casa. Você não pode vivenciar isso da sua casa. E negligenciar esta responsabilidade é retroceder, é dar passos atrás, é ultrajar o Espírito da graça, segundo diz o autor aos Hebreus, é profanar o sangue de Cristo. O cristianismo, ele é uma religião de amor que alcança as pessoas e coloca essas pessoas juntas. Os esportes, o teatro, o cinema, as artes de um modo geral, a política, tudo isso é capaz de ajuntar multidões. Todas essas coisas podem ajuntar multidões. Mas o cristianismo, ele mantém as pessoas juntas porque o cristianismo, ele enfatiza a participação na adoração, no louvor e no serviço. É isso que nós estamos vivendo aqui. É isso que nós estamos sendo desafiados a viver todas as vezes que nós saímos das nossas casas e nos encontramos aqui. A exortação aqui do autor, ela precede as suas observações sobre a frequência na igreja. Quando o crente ele vai ao serviço de adoração, quando o crente ele vem ao culto público, o que ele está fazendo é expressar o seu amor por Jesus. Ele entende que Jesus ele é o cabeça da igreja. Ele compreende isso. E ele então está presente no culto, Jesus está presente no culto, e o crente deseja a sua presença. Ele conhece, ele sabe o que é essa presença, e ele anela por ela. Ele quer se aproximar dela. É por isso que nós vimos aqui. Porque nós sabemos que há uma presença de Deus em Cristo Jesus no nosso meio. E nós desejamos isso. Nós precisamos disso. Nós dependemos disso. Se nós concluímos isso com base no ensino, então nós precisamos considerar, irmãos, que retroceder no nosso compromisso com a comunidade da fé, com a casa de Deus, que é a igreja, é também, de alguma forma, retroceder em nosso compromisso com Cristo. Irmãos, vocês que estão aqui, que talvez se sintam tentados a não vir, a não participar assiduamente dessas reuniões. Vocês, irmãos que nos assistem em casa, que talvez vão assistir a este sermão, eu quero que vocês entendam que virar as costas para a igreja é virar as costas para Cristo. Virar as costas para a igreja é virar as costas para Jesus. Você não pode dizer que ama Jesus e não amar a igreja. Você não pode dizer que ama Jesus e querer experimentar uma fé solitária. Isso não é possível, irmãos. Isso não é possível. É preciso que nós consideremos quão dura é essa advertência do autor aos Hebreus. Quando mais à frente, nos versos 26 ao 39, ele vai dar um tom mais denso, mais pesado à sua exortação. Ele vai dizer que aqueles que permanecem deliberadamente no pecado, eles ultrajaram o Espírito da graça e profanaram o sangue de Cristo Jesus. E ele diz que Deus, ele vai vingar-se. E ele conclui, no verso de número 31, dizendo que terrível coisa é cair
nas mãos de um Deus irado. Veja, irmãos, nós somos um povo alvo da graça e da misericórdia de Deus. Tudo aquilo que nós temos, nós não merecíamos. Em Cristo, Deus nos deu todas as coisas. Todas aquelas que eram necessárias para a nossa salvação e muitas mais. Mas todas as vezes que nós pensamos neste evangelho, que é um evangelho de graça, nós tendemos, em algum nível, a desprezar a santidade de Deus, a desprezar o fato de que Deus permanece sendo um Deus irado contra o pecado. E o viver deliberadamente no pecado é trazer sobre si mesmo dura condenação. Porque, como eu disse, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Nós poderíamos terminar com uma palavra dura como essa, irmãos. Mas eu quero terminar com uma palavra graciosa da parte de Deus. A razão que motiva as nossas reuniões não é o medo de um Deus perverso que quer esmagar as pessoas. A razão de nós desejarmos fazer parte deste ajuntamento é que este Deus nos deu Cristo Jesus, providenciou um caminho, estabeleceu meios para que nós tivéssemos a nossa comunhão reestabelecida com Ele. E é em comunidade, é aqui que nós experimentamos isso. É aqui que nós recebemos esta graça. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Senhor nos ajude e que o Deus de toda graça tenha misericórdia de nós.